Sente-se, sem perder essa ligação. Assim diz a palavra do Senhor em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Espírito Santo, continue falando conosco, operando no nosso meio, que este rio, Pai, que está fluindo aqui, continue fluindo neste lugar. Queremos dizer para Ti, Seu Deus, que nós não queremos atrapalhar o Teu mover, Seu Deus, mas cumpra nessa noite o que o Senhor planejou através da Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém, glória a Deus. Todos nós, amados, como crentes em Jesus, desejamos ser cheios do Espírito Santo. Se você está aqui nessa noite, é um crente em Jesus, você é uma pessoa que tem desejo de ser cheio do Espírito Santo. Mas por que às vezes buscamos ser cheios do Espírito Santo e não somos? Pergunto novamente, por que muitas vezes buscamos ser cheios do Espírito Santo e não somos? Certa feita, em um momento com Deus, no meu secreto, eu fiz essa mesma pergunta que estou fazendo para você, uma pergunta retórica. E ao perguntar a Roberto Carlos e irmã Gersinete sobre isso, por que às vezes, Senhor, nós buscamos ser cheios do Espírito Santo e não somos? E o Espírito Santo me respondeu com uma outra pergunta, e para te dizer o que ele me perguntou, eu quero ilustrar aqui. Aqui tem uma taça com uma água. Essa taça aqui nos representa. E aqui tem uma água, só que essa água está suja. Está cheia de impurezas. No fundo tem lama. No meio tem resíduos. Na parte de cima tem mais resíduos ainda. E vem cá, Zezinho. Se eu pedisse você, Zezinho, para encher, aliás, esse recipiente que está aqui, bonitão, é o Espírito Santo, está representando o Espírito Santo, é aqui as águas do Espírito. Se eu te pedisse para encher essa taça agora, o que você me diria? Não dá para encher. E por que não dá para encher? Porque está cheio de sujeira. Ok, obrigado. Qual foi a resposta que o Espírito Santo me deu? William, eu não posso encher o que já está cheio. Muitos de nós que estamos aqui, ainda que desejando, buscando ser cheio, não estamos tendo êxito, porque quando o Espírito Santo quer derramar, ele não encontra espaço, porque estamos cheios de sujeiras, cheios de resíduos, alguns até enlameados por causa do pecado. E por isso então o Espírito Santo é impedido por nós mesmos de nos encher. E aí, amados, para nos encher do Espírito, tem que se esvaziar. Esse é o tema dessa mensagem. Para encher, tem que se esvaziar. Fala para o teu irmão, para encher do Espírito Santo, tem que esvaziar. E aí o Espírito Santo me levou para o texto de Isaías, capítulo 59, versículos de 1 a 3, que diz assim, presta atenção. Olha como o que eu estou ilustrando aqui é uma verdade, porque o Espírito de Deus, Ele quer, Alexandre, nos encher.
Ele quer, Luana, derramar a glória dele sobre você, sobre mim, sobre nós. Mas às vezes, Raíssa, ele não encontra espaço. E aí eu me lembrei, o Espírito Santo me lembrou de Isaías 59, que diz assim, Eduardo e Kátia: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, ou salvar, em algumas traduções, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então olha que coisa tremenda. Possivelmente o povo estava reclamando porque Deus não os ouvia. O povo estava reclamando que Deus não estava abençoando eles. Aí Deus usa o profeta e diz: não, diga para o meu povo que as minhas mãos estão estendidas sim para abençoar eles. Diga para o meu povo que os meus ouvidos não estão tapados para ouvir a oração deles, mas só tem uma coisa que está acontecendo, e diga para eles: a iniquidade deles é que está impedindo que a minha bênção chegue até eles. É a iniquidade deles que está impedindo que as orações cheguem até os meus ouvidos. Então nesta noite, Deus está falando para nós que quer nos encher da glória dele. Está vindo uma conferência de avivamento, entrando dentro de um portal da glória de Deus, chamada tabernáculo. E eu quero lembrar uma coisa a vocês: tabernáculo significa habitação. Deus quer derramar o poder dele, a glória dele, o Espírito Santo em mim e em você, e fazer morada, fazer habitação. Aleluia! Mas às vezes estamos nos contaminando. E porque estamos nos contaminando, ele não tem como ser derramado. Ele não pode liberar uma porção nova. Se fizermos uma autoanálise, muitos de nós veremos que estamos cheios de coisas que nos impedem, que nos atrapalham e nos bloqueiam de sermos cheios do Espírito Santo. Portanto, mais uma vez, eu repito o clamor do Espírito Santo nesta noite: para se encher dele, tem que se esvaziar. Quando você vai estudar a estrutura do livro de Efésios, você vai descobrir que a segunda parte dessa estrutura do texto, aonde Paulo está ali doutrinando a igreja de Éfeso, você vai aprender que na segunda parte de Éfeso, ou de Efésios, melhor dizendo, a partir do capítulo 4, você vai aprender que Paulo começa a tratar ali da vida cristã. E aí no capítulo 4, então, ele começa o versículo 1 dizendo o seguinte: preste atenção, igreja do avivamento. Ele começa o texto dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que o apóstolo está falando para a igreja de Éfeso era que o Senhor estava convocando eles, estavam chamando eles, dando nome a eles, para andar e se comportar da maneira apropriada, segundo a sua vontade, e não a nossa própria. Ei, amado, amada, se você quer seguir Cristo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, existe uma maneira bíblica de se andar, de ser, de se comportar.
Nós fomos vocacionados, convocados, chamados para andar no modo de Deus e não no nosso modo. Deus vem tratando conosco nesses últimos meses. Domingo mesmo Ele disse para nós: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E nessa noite Ele está dizendo para mim e para você: existe uma maneira bíblica de andar como crente em Jesus. O reino de Deus tem princípios, tem valores, tem cultura, como foi dito também semana passada. Ele te convida nessa noite a andar no Espírito, aleluia. Quando o apóstolo Paulo declara em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, ele está se referindo às obras da carne, que ao invés de gerar uma vida cheia do Espírito, leva o crente à prática de obras infrutíferas, das trevas. Quando decidimos andar na carne, o nosso espírito, alma e corpo fica contaminado, ele perde a coloração do espírito de pureza e fica contaminado como está aqui agora nessa taça. Porque somos cobertos das trevas, porque quando andamos na carne nós damos ocasião para o inimigo agir em nós e através de nós. E era isso que estava acontecendo com alguns cristãos de Éfeso. E o apóstolo Paulo, exortando a igreja, relaciona tais obras que estavam impedindo o enchimento do Espírito Santo na vida deles. Esse texto de Efésios 5,18 que diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Antes dele falar isso, ele tá tratando a igreja dizendo: olha, vocês foram vocacionados, vocês foram chamados para andar de forma digna, de modo digno. E ele vai começando a dizer qual é essa maneira que nós temos que viver no reino de Deus. E aí vai chegando mais um ponto lá do capítulo 4, ele vai começar a pontuar quais são essas obras da carne que estavam impedindo do Espírito Santo enchê-los com a glória dele. Por isso que eu venho ensinando, quando eu falo desse texto, de que quando Paulo fala, e não vos embriagueis com vinho, ele está dizendo: não alimente a sua carne. O que você está alimentando, meu irmão? O que você está alimentando, a sua carne ou o seu espírito? De que maneira você tem andado, caminhado na sua caminhada cristã? O que passa pela tua cabeça? Você vem à igreja ou você é a igreja? Você não deve vir à igreja, até porque a igreja é você, sou eu. Nós somos a igreja do Senhor. Você vem ao templo. Você vem a um espaço físico para adorar o Senhor. Um espaço sim, consagrado. Não um espaço qualquer. Não um espaço que você pode chegar aqui e fazer o que quer. Não. É um espaço consagrado. Mas, mais do que usar a expressão de ir, de vir à igreja, eu tenho que ser igreja. Eu não sei se você está olhando a conferência de avivamento agora como sendo mais uma conferência, mais um evento da igreja. Ei, acorda! Não é mais um evento, é mais um encontro marcado de Deus comigo e com você. Lembra? A palavra no hebraico para designar as festas do Senhor é moedim. Encontro marcado. E a palavra moedim nos retrata a estação, que está lá em Gênesis, quando Deus começou a fala das estações do ano. A expressão lá no hebraico é moedim para a estação. Ou seja, Deus marca um encontro com o seu povo em algumas estações.
E tem uma estação chegando chamada Tabernáculos. E Ele está marcando um encontro comigo e com você. E a pergunta é: como vamos nos apresentar a Ele? E Ele é tão maravilhoso que Ele mandou eu mudar o sermão e usou. Olha como que é tremendo, irmãos, você se mover nos dons. Quando a igreja se move nos dons, ela funciona melhor. Eu orei. Falei, Senhor, qual palavra o Senhor quer ministrar ao teu povo? Mas eu também confesso que o meu desejo, e eu coloquei isso para Deus, era trazer uma mensagem de avivamento, uma mensagem para alimentar o fogo. E não há nada de errado nisso. Mas eu louvo ao Senhor que até a hora de eu assomar o púlpito, Ele sabe que Ele tem liberdade comigo de dizer assim, muda tudo. Se Ele fala, não prega, eu estava aqui, Senhor, é para pregar, não é? Me fala, porque eu aprendi a não atrapalhar o mover do Espírito. Então você que está aqui nessa igreja, recém-chegado, se Deus te deu dons, se mova nos dons. Muitas vezes Deus vai te usar para testificar algo no meu coração, no coração da pastora. Você vê, Deus falou com a pastora algo, deu para a serva dele em uma visão o que ela estava tendo discernimento. Sem eu saber que Deus tinha falado com ela, Deus manda mudar a mensagem. Eu compartilho com ela da visão que a Valéria teve, aí ela vai conta da palavra de conhecimento que ela estava recebendo. Ali vem a confirmação daquilo que era para ministrar na vida de vocês hoje. Porque o que está vindo aí é poderoso e glorioso. Serão dias de céus abertos e da glória de Deus nesse lugar. E todo aquele e toda aquela que realmente desejar ser cheio e cheia, ele vai encher, mas ele não poderia encher o que já estava cheio. E na visão, ele está dizendo, tem uma bacia aqui hoje, eu estou pondo uma bacia aqui hoje, para que a noiva que discernir que está suja, que está precisando ser lapidada, lavada, adornada, venha até o noivo para ser limpa. E vai depender de você. Vai depender da sua ação, da sua atitude. A única coisa que você não pode ter hoje aqui é vergonha. Não tenha vergonha. Eu vou pregar de forma profética aqui. E na medida que você for entendendo, eu não vou falar, eu vou falar por parábola, para ver se você vai estar ligado no Espírito. Eu vou pregar profeticamente aqui. E se você estiver ligada, você vai reagir e vai vir até essa bacia aqui. Porque quem vai te lavar não sou eu não. É o próprio Senhor. Olha que amor, que cuidado desse noivo. Aprendemos com ele, Everaldo. Ele preocupado. Olha como Deus nos ama, irmãos. Muitos de nós estamos sujos, mas Ele não está nos olhando como sujos. Ele está nos olhando como alguém que Ele quer encher. Mas como Ele não pode encher o que já está cheio, o Alain, Ele nos dá a oportunidade, Jéssica, de nos esvaziar, para nos preparar para aquilo que Ele quer derramar sobre nós. E Ele já vai começar a derramar hoje aqui, Yasmin. Ele já vai começar a derramar. Então Paulo chega para a igreja de Éfeso, e antes de dizer assim, olha, não vos embriagueis com vinho, não alimente a carne, ele disse tudo antes,
Ele estava dizendo: olha, eu vou dizer para vocês o que está impedindo vocês de eu ser derramado na vida de vocês. Eu vou dizer para vocês o que está impedindo vocês de andar conforme a minha vontade. E aí no capítulo 4 ainda, a partir do versículo 1, como já foi lido aqui o 1, vai até o 16, ele vai dizer o seguinte: tem falta de unidade no meio de vós. Está faltando unidade no meio de vocês. Ele vai dizer um só batismo, um só Senhor. Ele vai trabalhar essa questão de unidade. Ei, querido, querida, Deus usando o profeta Amós disse: andarão dois juntos, se não tiver como acordo. Não tem como dois andarem juntos, se não estão no mesmo propósito. Você que está aqui nesse ministério, você está em unidade? Você está querendo andar no mesmo compasso? Você quer a mesma coisa que queremos? Ou você está querendo algo diferente? Deixa eu dizer agora para você, a identidade dessa igreja é avivamento. A gente tem aprendido com o Espírito Santo que a atmosfera que Ele quer nesses cultos é da glória dEle, é do poder dEle, é da unção dEle. É o culto que Ele vai tomar conta, que vai tomar direção. É como aconteceu ainda há pouco. A gente encerra um momento do louvor e da adoração para pregar e fala assim: não é para encerrar agora, eu quero mais. E ele vai e toma da minha mão, toma da mão, aí o louvor desce, tem que subir. Oh, meu Deus! Eu amo esse negócio, irmãos. Eu estava ali, Senhor, para pregar, não é? Eu não quero te atrapalhar, Espírito Santo. Será que tudo que o Senhor preparou foi só para nos despertar? Essa é a identidade da nossa igreja. Eu perguntei: é para lançar as redes? Não é para lançar as redes. Que às vezes ele manda lançar as redes antes da pregação. A identidade da nossa igreja é de crentes que precisam viver nesta dimensão, andar no Espírito, andar de modo digno como Ele tem ensinado na sua palavra. Mas Ele está dizendo para a igreja de Éfeso, e parafraseando para nós: tem falta de unidade no meio de vocês. Então, em nome de Jesus de Nazaré, se esvazia da falta de unidade. Ele pontua: olha, vocês estão andando segundo os seus pensamentos. Aceita Jesus, diz que Ele é Senhor, mas na hora de tomar a decisão é o que eu quero. Eu vou fazer isso ou aquilo, mas ele não pergunta ao Senhor se é para fazer. Ele anda segundo os seus pensamentos. Toma decisões segundo os seus pensamentos. Ei, querido, querida, ou você é de Cristo ou você não é. Ou você se nega, ou então você não é de Cristo. Porque quem quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Quando aceitamos a Cristo, nós devemos andar segundo os padrões de Cristo. A nossa mente tem que ser renovada e passar até a mente de Cristo. Então ele estava dizendo: vocês estão andando segundo os seus pensamentos. Versículo 17. Quiser ir colocando aí capítulo 4, aí você pode ir lá para o 17 agora e a gente vai caminhando. Vocês estão andando segundo os seus pensamentos. Ei, se você quer ser do Espírito Santo, decida nessa noite não andar mais segundo os seus pensamentos. Mas fala assim: Senhor, eu quero sair daqui hoje com a tua mente, Jesus. Eu quero ter a mente de Cristo sobre mim. Mas ele também pontuou, e aqui é terrível o que eu vou dizer para você. Ele estava dizendo para a igreja de Éfeso: olha, há no meio de vós pessoas com mentes entenebrecidas. Entendimento
entenebrecidos. Eu vou usar a palavra entendimento, que é melhor. Você sabe o que é um entendimento, Mateus, entenebrecido? É uma mente possuída, cheia, tomada de trevas. Gente no meio do povo de Deus, ao invés de uma mente de Cristo, de entendimento para entender as coisas de Cristo, estão com o entendimento coberto de trevas. E sabe o que acontece com uma mente, com um entendimento coberto de trevas? A luz de Cristo não resplandece. E a Bíblia está dizendo, não lembro agora o texto, está em Paulo falando em outro momento, ele vai dizer que o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz de Cristo. E aí tudo que prega, ele retruca. Tudo que ministra, ele rejeita. O que sai do altar, o que sai da palavra de Deus, ele rejeita. Ele não aceita. Quando é pregada a doutrina da palavra de Deus, as doutrinas elementares da igreja de Jesus, ele diz, isso é exagero. Ele diz, não é bem assim, nós estamos em outro século, esse cara está falando coisas aqui, né? Aí está tentando, como alguns, até teólogos estão dizendo, tem que atualizar a Bíblia. Vai atualizar no inferno, seu capeta. Apóstolo, que isso? Que isso que, meu irmão? Uma mente entenebrecida, um entendimento entenebrecido, quer tornar a palavra de Deus, quer deturpar a palavra de Deus, quer mudar o sentido da palavra de Deus, para não dizer que aquilo é aquilo. E aí rejeita a palavra de Deus. Mente, entendimento entenebrecido, coberto, tomado pelas trevas. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Você vai falar, Senhor, se o meu entendimento é entenebrecido, eu também, Senhor Deus, começo a me esvaziar dessa mente medíocre, dessa mente influenciada pelo inferno. Senhor Deus, eu quero ter realmente meu entendimento hoje aqui curado. Ele também disse, olha, tem no meio de vocês, versículo 18, de pessoas distantes da vida de Deus. Sabe o que são pessoas distantes da vida de Deus? Não tem vida de oração, não lê a Bíblia, eles só vêm ao culto, e muito mal prestam culto, e às vezes fica no celular, às vezes fica de conversa com outro. Por quê? A vida está distante de Deus. Ele só tem nome de crente. Mas nessa noite também, você vai falar assim, hoje eu me reaproximo do Senhor, em nome de Jesus. Ele disse também, no meio de vocês, tem gente com coração duro, tem dureza de coração, ainda versículo 18, dureza de coração. E quando uma pessoa tem dureza de coração, a palavra de Deus não entra, o Espírito Santo é resistido. E aí sabe o que acontece, irmãos? Ele não começa a se esvaziar. A palavra bate e volta. O Espírito Santo vai e não encontra um caminho. Mas há poder no nome de Jesus. E eu peço ao Espírito Santo para ele tornar, ou melhor, trocar este coração de pedra por um coração de carne, em nome de Jesus. Toda dureza será extirpada e você vai se esvaziar de um coração duro. Ele também disse, e por causa disso também, há pessoas aqui insensíveis espiritualmente. Insensibilidade espiritual, versículo 19. E aí quando você vive uma vida cristã na carne, você não tem sensibilidade. Aí você não consegue discernir os movimentos dos céus. Você não consegue discernir o que fazer. Você não percebe quando ele está na casa.
Você não percebe o momento de agir. E nós temos sido ensinados aqui. Eu sei que eu preciso pregar de novo. Tem gente nova aqui para aprender sobre isso. Que nós devemos aprender como foi com a tribo de Issacar. Uma tribo que sabia discernir os tempos, as estações. E Deus tem nos dado esse entendimento aqui. Tem nos liberado esta unção para discernir. E é por isso que mesmo que eu assomei o púlpito para pregar, de repente, eu começo a andar a glorificar, o ministro de louvor está aqui ligado, porque ele também está debaixo de uma unção, ele começa a ministrar uma canção, e essa canção está conectada com a frequência do céu, lembra disso? Com a frequência do reino, que por sua vez eu também estou aqui antenado, e eu discerno como ele discerniu aquele momento, e aí, o que a gente faz? Deixa o Espírito agir, deixa o Espírito fluir. Mas tinha gente no meio deles, com insensibilidade espiritual. Em nome de Jesus também, todos que estiverem insensíveis espiritualmente hoje, vai ser esvaziado dessa insensibilidade. No meio de vocês, dizia ele para a igreja de Éfeso, pessoas entregues à dissolução, ainda no capítulo 4, versículo 19, para com toda avidez cometer toda sorte de impureza, ou seja, pessoas entregues ao prazer sexual. Quando fala aqui de dissolução, é de prazer sexual. Quando ele está falando de avidez, ele está falando de faminto, de fome. Pessoas que estão entregues e a vida dela é alimentar os seus desejos sexuais. E aí a pornografia está dominando, a mente impura está dominando, o adultério está comendo solto, a fornicação, que é a vida sexual entre casal de namorados. Entregues. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, principalmente os jovens e adolescentes dessa casa. Quem namora aqui, quem é solteiro ainda. Você pode esconder o seu pecado de mim, filho. Só que você se esqueceu que Deus é onisciente. E também onipresente. Ele sabe de tudo. E na hora lá do teu pecado, Ele estava lá vendo tudo. Eu não ver, eu não saber, não vai mudar nada na sua vida. Mas Ele vai. E outra coisa, estamos em jejum de oração. Os pecados estão tudo vindo à tona, irmãos. Está tudo vindo à tona. Vocês vão ver mudanças, eu não vou ficar apontando. Vocês vão ver, vocês vão sentir falta de algumas pessoas em funções. Porque Deus começa a revelar pecado oculto. Eu já te dou, vou usar uma linguagem bem jovem, vou te dar fita aqui, vou te dar planta. Tem outra mais nova agora? Qual é? Vou te dar o papo, vou te dar a visão, vou te dar o papo. Me procura logo para a gente te ajudar a sair desse pecado. Procura a pastora, menina. Procura logo. Procura. E outra coisa, seja responsável você, menina. Você, rapaz, se tem função na igreja e quer viver uma vida de pecado, então entrega a sua responsabilidade, mas não fica no serviço do reino de Deus em pecado, porque você está correndo risco de vida. Quantas vezes eu já falei aqui, a glória de Deus é algo tremendo, maravilhoso, extraordinário, mas a glória de Deus também mata. A gente não pode brincar com a glória de Deus. É melhor você procurar e confessar. A gente não está aqui para te condenar, mas vamos te disciplinar sim, vamos cuidar de você, vamos dizer para você que tem algo melhor para você, mas não fique em pecado oculto. Então, aqueles que estão entregues à dissolução, se esvaziem nessa noite. Vou dar uma corrida. Há alguns que estão entregues à mentira, gente mentirosa dentro da igreja. Tem um monte. E com isso, com essas
com esses pecados carnais, o que acontece, Simone? Dá lugar ao diabo. Está aí no versículo 27. Ele vai dizer, não dês lugar ao diabo. Tinha pecado de furto, palavras torpe. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não é normal, vou repetir, não é normal crente xingar. Ah, mas o pastor falou, ele presta conta com Deus, irmãos. Crente não xinga. Eu me converti com 15 anos. Mas até eu me converter, era 10 palavras em português e 9 palavras. De 10 palavras em português, 9 era palavrão. Tinha uma boca muito suja, irmãos. E glória a Deus que Deus me salvou. E tornou minha boca santa para a glória dele, em nome de Jesus. Foi fácil? Não. Tinha um hábito. Mas Jesus me deu vitória. Crente não xinga. Fiz uma leva aí, tudo isso que eu já falei, se esvazia nessa noite. Faz assim, ó, que é para ficar mais, ó, sacode assim, irmão, porque vai ter mais coisa que está lá guardado lá no fundo, ó, é forte, né? Fresquinho do céu, ó, chacoalha aí, irmão, chacoalha aí, chacoalha aí. Chacoalha aí que vai vir, irmão, vai. Aí alguém está assim, até agora estou bem na fita. Sacode, irmão. Sacode. Gente, Leonardo e Daiane, que entristece o Espírito Santo. Viu como te pegou? Eu não xingo. Eu não fico na pornografia. Eu não tenho entendimento entenebrecido. Ok. Mas está entristecendo o Espírito Santo de Deus. De alguma maneira. E ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa tem sentimento. E outra, você sabia que ele tem ciúme de mim e de você? Sabe por quê que Deus está falando com a gente sobre essa palavra hoje e nos dando a oportunidade de nos esvaziar? Porque ele tem ciúme de nós. Outros blasfemam, outros com amargura. Oh, meu Deus. Sabe por que o número de crentes aumentou com câncer? Amargura. Larga essa amargura, meu irmão. A pessoa que te fez mal, talvez está bem, e você está aí, ó, se matando, você está se martirizando. Eu não sei o que aconteceu com você, e não também quero menosprezar a tua dor aqui, essa não é a intenção. Estou dizendo que foi pouca coisa, e nem estou dizendo que... Não, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: deixa Jesus entrar na tua vida. Entrega a Ele, ó, como diz o texto, né, de Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Entrega aquele que te feriu, aquele que te machucou, nas mãos do Senhor, e fala, Senhor, eu me esvazio da amargura hoje. Esse sentimento não vai mais me deprimir, esse sentimento não vai mais me dominar, Senhor Deus. Sabe por quê, irmãos? Uma alma amargurada impede do Espírito Santo encher você, ou de ser cheia, porque ele não tem espaço. Uma pessoa amargurada é algo muito terrível. Ira, cólera, e a cólera é uma ira com um desejo de matar, um desejo violento. A cólera é uma ira já com aquele sentimento mesmo de acabar com o outro, né? E recentemente eu dei um exemplo aqui, né? De irmãs que estavam falando que queria matar a outra. Da igreja, apóstolo, irmão. Aqui na Betel, não foi em Éfeso, não. Não foi na igreja de Éfeso, não. Não, foi aqui na Betel.
E aí? Cólera. É uma ira seguida de violência. Isso é cólera. Eu odeio fulano, odeio a fulana. Então tu não vai para o céu, irmão. Se esvazia da ira e da cólera. Malícia. Sabe o que é malícia, irmãos? Pessoa com tendência a fazer o mal. Falta de perdão. Ei, Jesus, isso aqui é outra coisa. Falta de perdão. Você não quer perdoar. Se você não perdoar, Deus também não pode te perdoar. E outra, para crente, isso aqui é para crente que eu vou falar. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é um... Vai, vou dizer de novo. Perdão não é um sentimento, é um... Ficou bom, agora vai ficar melhor. Perdão não é um sentimento, é um... É um mandamento, ó. Perdoai. Mandamento. Perdoa, meu amado. Perdoa, minha amada. Quem está preso também é você. Avareza. Idolatria. E idolatria e avareza andam junto. A avareza é aquela pessoa que ela atravessa uma piscina olímpica com um sorrisão na mão e ele chega inteiro do outro lado. Sai, avareza, em nome de Jesus. E a avareza se torna idolatria, porque quando você atravessa uma piscina olímpica com um sorrisal sem ele derreter, significa que você está dizendo que o dinheiro, os bens que você tem é o que te manda, é o que te governa. E idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro. Não é só quem adora imagens, né? O shopping pode ser uma idolatria. Vou deixar de ir para o culto para ir para o shopping. Aí o senhor pegou pesado, pastor. Vai tomar, apóstolo? Não, eu estou aqui tirando tudinho que está aqui, ó. Entendeu? Qualquer coisa que tire você de estar na presença de Deus, que você dê a primazia, é idolatria. A idolatria também vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quanto a essas coisas, Paulo declara no capítulo 5, versículo 6. Diga comigo assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui não tem desobediente. Amém? Aqui só tem filho obediente. Mas se tiver, né, você vai começar a falar, Espírito Santo, começa a me lavar. Espírito Santo, começa a me sacudir aí. Começa a me lavar. Começa a me lavar, Espírito Santo. Mas o que Deus deseja na minha vida e na sua nessa noite, não é vir com ira. Kate, acertei. Não é. Mas é continuar manifestando, irmãos, a misericórdia dele. Continuar manifestando a graça dele. O amor dele. Ele não te trouxe aqui para apontar as tuas mazelas. Mas ele te trouxe aqui para você enxergar que elas estão te impedindo de viver o novo de Deus, de viver o extraordinário com Deus. E como nós temos falado, estamos nesse jejum então de batalha, com o propósito de neutralizar todo o poder das trevas que tem se levantado contra a obra de avivamento desse ministério. E nós, desde o primeiro dia que começamos o jejum, já no sábado, já no domingo, Deus começou a agir, Deus já começou a operar, o céu começou a abrir novamente, e Deus está nos usando para vencer as batalhas que estão se levantando, e Deus vem falando, e eu tenho compartilhado isso com vocês, porque tem batalha espiritual? Tem, mas tem pecado no meio do povo. O jejum de batalha, ele está servindo para a gente repreender toda a ação do inferno,
e está trazendo os pecados à tona. Deus falou esses dias que havia raposinhas minando o nosso meio. E Deus está trazendo tudo à tona para nos esvaziarmos de tudo. Não pode ficar nada, amados. Nada. Se você quer viver o novo de Deus, se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer viver um tempo de enchimento, se você quer manter o fogo do avivamento aceso comigo nesta casa, nesta noite a gente tem que pedir: Espírito Santo, limpa tudo, não deixa nada, Espírito Santo, não deixa nada, e pede Ele para te limpar, para te limpar, para te limpar, e Ele vai te limpar. A nuvem da glória já tem baixado nesse lugar, e hoje Deus fez isso para nós de manhã, agora à noite. Mas para que ela continue baixando, para que os rios de Deus continuem fluindo nesse lugar, para que esse lugar seja cheio da glória de Deus, tem que esvaziar. Tem que esvaziar. Tem que esvaziar. Efésios 4, 22, 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Despir-se. Não cai não. A despir-se, fica tranquilo que eu não vou tirar mais nada. Nem a que está embaixo, senão minha barriga vai ficar muito feia. Foi só para você entender que você precisa se despir do velho homem. Ficar vazio assim, ó. Que diz o texto: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Deus está renovando mentes aqui nessa noite. A revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. Irmão, sem santidade não tem como ninguém ser cheio aqui nessa noite. Isso aqui é um processo de santificação que estamos vivendo nessa noite. Você precisa entender isso. Você precisa tomar posse disso. E olha que coisa tremenda, Valéria. Porque na visão, lembra? Não é o noivo que vai até a noiva para lavá-la, é ela que vem até ele. E olha o que diz o texto. O texto não diz: eu vou te despir, não. Ele vai dizer assim, olha: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. É você que tem que tirar, como eu tirei aqui agora. Não é o irmão, não é o pastor, não é a pastora, é você, querido. Será que o Espírito Santo está encontrando terra fértil aqui hoje? Será que o Espírito Santo está encontrando corações e ouvidos que está dando ouvidos a Ele? E na medida que o ato profético está acontecendo, também está acontecendo algo aí no meio de vocês? Dentro de vocês? Efésios 5, 14, aí a palavra que o Bruno pregou aqui na vigília. Diga comigo: desperta. Agora você pega a pessoa que está ao seu lado assim, fala assim: pega ela, mãe. Fala assim, ó. Fala: desperta, varão. Fala: desperta. Fala: desperta, tu que dormes. Fala: levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira com que você está vivendo. Não seja insensato. Não seja insensato, mas seja sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Antes de eu continuar, olha aqui para mim, Deus está falando para você. Aproveita a oportunidade que eu estou dando a vocês hoje de se esvaziar de si mesmo, de se esvaziar dos pecados e vir até a bacia do Senhor para ser purificado, para ser lavado. Sabe por quê? Ele só pode encher o que está vazio. Ele só pode encher o que está vazio. Recarabaixa o louvor aqui em cima. Recarabaixa, Recarabaxa, recarabadarabaixa. Recarabaxaracatarabadarabaxa. Oh, Espírito Santo. Recarabaxa, recarabadarabaxa. O que você viu acontecer agora no final com esse copo é o que o Espírito Santo quer fazer com você hoje. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. A gente tem alguns minutos e se você tiver que ir embora eu não vou te impedir. Eu não poderia deixar de entregar o que Deus tinha para entregar para mim e para você. E nem poderia atrapalhar o mover dele aqui naquele momento. Mas esse é o momento agora de você reagir àquilo que Deus está falando com você nesta noite. E a maneira que você vai reagir, eu não vou te dizer. Eu disse aqui que eu ia falar por parábola. Deus está falando. A maneira que você vai reagir, a maneira que você vai vir até a bacia é com você. Mas reaja. Nós vamos orando. Mas se você sabe que você precisa se esvaziar de alguma coisa, mesmo que eu não falei na pregação, porque talvez não estava no texto, mas se você já discerniu que é algo que está te impedindo de ter a presença de Deus na sua vida, se você sabe que precisa voltar para Jesus, se você sabe que precisa aceitar a Jesus, você vai ter essa oportunidade agora. Lembre do texto? Não perca a oportunidade, aproveite ao máximo, porque o texto termina dizendo, porque os dias são maus. Ei, querido, querida, tem muita coisa ruim para acontecer, infelizmente. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. E sabe o que vai nos sustentar nos dias maus? É um crente cheio da glória de Deus, um crente avivado, cheio do Espírito Santo, porque vai ser assim, irmãos, escuta o que eu vou falar para você, até Jesus voltar agora, vai ser assim, ó, caos e a glória de Deus, caos e a glória de Deus, caos e a glória de Deus. O mundo está começando a entrar em convulsão, e olha que você está vendo as coisas acontecerem, e a tendência é piorar, sabe por quê? Porque o anticristo só pode se manifestar quando tiver tudo um caos, porque o discurso dele para enganar muitos vai ser assim, eu sou o cara que estou trazendo a paz, vou resolver todos os problemas, e por um tempo ele vai mesmo, porque ele é filho do capeta, e todo o mentor de todo o caos do mundo chama-se Satanás. E o anticristo, porque ele imita tudo que é de Deus. Você sabe o que é o anticristo? Uma imitação de Satanás quando Deus enviou Jesus para salvar mim e a você. Porque é alguém encarnado que vai estar trazendo uma falsa paz. Mas até isso acontecer, vai piorar muita coisa. E se você é espiritual, você sabe que o Brasil está vivendo uma batalha espiritual. O comunismo não vai ser implantado não, irmãos. Quem te disse? Ele não vai ser implantado não, irmãos. Ele já está implantado. Ou você tem dúvida disso? A perseguição religiosa já começou. Você está preparado para a perseguição? Você está preparado para não negar a Jesus? Quando te perguntar se você é um dos de Cristo, e você fala, não sou não, porque você pode morrer. Será que estamos preparados para ver uma reação de começar a passar pessoas, jogar pedra, tocar fogo no templo? Tudo isso pode acontecer. E aí, amados? Tem uma pregadora coreana falando sobre a história da Coreia do Norte. Quem não viu, procura. A Coreia do Norte, que hoje, se encontrar uma Bíblia na casa de alguém, uma Bíblia, é morta a pessoa. Quando as Coreias não eram divididas, a parte do norte
era onde tinha as maiores igrejas da Coreia do Sul, Coreia, né? Acho que era só a Coreia. O norte era onde tinha as maiores igrejas avivadas. E o Voldo Bonito lá, que está lá no poder hoje, sabe o que ele disse? Chamou os pastores e disse assim, ó: eu vou implantar o comunismo aqui e vamos fazer um acordo. Vocês não mexem com a gente e nem a gente mexe com vocês. Nos ajuda nisso aí. E infelizmente os pastores caíram no engodo de Satanás. Sabe o que aconteceu? Quando o comunismo se instalou sistematicamente, ele mandou queimar todas as igrejas e matar todos os pastores. Todos, eu estou falando todos. É só você estudar a história. E está aí viralizando uma pregadora, uma pastora provavelmente, falando sobre isso. Esse último avivamento, irmãos, que já começou no mundo, o último avivamento da igreja já começou, porque nenhum incêndio começa grande, todo incêndio começa com uma fagulha, já começou. E esse avivamento está vindo para nos preparar para o encontro com Cristo. A noiva tem que se lavar hoje aqui. Porque esse mover do Espírito não é só para você ficar cheio de Deus, não. É para você estar preparado para os dias maus. O texto é claro. Aproveitem ao máximo a oportunidade, porque os dias são maus. Vamos adorar o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos adorar, vamos ficar em pé. Você adorar, a gente adorar em pé. Agora, o que você vai fazer para reger essa palavra é contigo. Tu provês o fogo. Se tiver que tirar as cadeiras da frente, pode tirar. Aliás, já começa a tirar já. Isso. O pessoal aqui da voluntariado vai tirando as cadeiras que está aqui perto aqui. Tira as capinhas que a gente tira. Tá? Tira essas 3 fileiras aí, por favor, para a gente ter espaço para o povo aí. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.